Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bom, aqui quem está falando é o professor Israel e hoje nós chegamos na nossa parte 2 da resolução de alguns exercícios relacionados ao capítulo 9 da frente de mecânica aqui do livro que a gente está utilizando como referência, tá? Lembrando que esse capítulo 9 da frente 1 que a gente está trabalhando é relacionado à força de atrito e dinâmica do movimento circular e também é o livro 3 do nosso compilado, nosso conjunto de livros, né? São 4 livros, a gente já está no livro 3. E se você não tem o livro com você, seja de maneira digital ou o livro físico, eu peço para que você entre em contato com a gente, os coordenadores do cursinho, ou até mesmo os professores, que a gente envia para você uma cópia, tá bom? Seguindo o mesmo esquema das aulas passadas, esses exercícios são retirados de uma listinha que eu acabei selecionando alguns exercícios que eu considerei mais interessantes, seja pela sua construção, pela parte da matemática, que ajuda a gente a fixar os conteúdos que nós vimos nas aulas. Então, se você caiu aqui de paraquedas, eu peço para que veja as outras aulas, acompanhe o nosso conteúdo, para que você não se perca ou tenha algum tipo de dificuldade em cima do que a gente está passando aqui para vocês, tá bom? Feito isso, a gente pode seguir para o nosso exercício. Pessoal, esse exercício aqui ele é da Mackenzie e ele fala o seguinte: no sistema a seguir, o fio e a polia são ideais. E ao abandonarem os blocos, A vai do ponto M para o ponto N em 1,5 segundos. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco A e a superfície de apoio é... Aí ele dá os dados. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, a massa do bloco A é de 8 kg e a massa do bloco B é de 2 kg. Pessoal, esse nada mais é do que um exercício de dinâmica comum que a gente resolveu, assim como tantos outros que nós resolvemos nas aulas passadas. Caso você não tenha visto alguns exercícios relacionados a esses blocos ou a parte de força, a gente tem uma parte no nosso canal onde a gente fala sobre dinâmica, fala os conceitos sobre as leis de Newton e tudo que você precisa tá lá nessas aulas para vir aqui resolver o exercício com a gente, tá? Quando a gente coloca só o atrito aqui nesse caso, a gente está simplesmente adicionando mais uma força, que na verdade ela sempre foi existente ali, né? Porque qualquer tipo de movimento existe o atrito para se opor a esse movimento, para dificultar a passagem, né? Senão o objeto estaria andando infinitamente por aí até que alguma força o parasse. E aí a gente segue pela lei da inércia, tá bom? O que a gente tem que fazer quando observa esse tipo de exercício? Ou qualquer exercício de dinâmica onde haja a presença de forças no corpo, né? Que ele esteja falando de forças. É desenhar, fazer o diagrama do corpo livre, fazer um desenho das forças que estão atuando nesse corpo. Então vamos comigo aqui, eu vou desenhar as forças junto com vocês. Pessoal, aqui no bloco B nós temos duas forças presentes. Nós temos a força peso, que puxa o corpo para baixo, e nós temos aqui o que seria a força normal, mas não é a força de tensão que é feita pelo cabo. Tá bom? É uma força de tensão. É o vetor que puxa para cima esse bloco aqui. Da mesma forma que nós temos aqui, o seguinte, nós temos no bloco A a força de tensão puxando para a direita. Nós temos a força peso que puxa o nosso corpo para baixo. E nós temos a força normal. A força normal ela é uma força ortogonal à superfície. Ortogonal não, ela é perpendicular à superfície. Nossa, esse N ficou horrível, perdão. Vamos lá. A força normal é uma força perpendicular à superfície. O que é perpendicular? Uma força é algo que faz 90 graus com a superfície, um ângulo de 90 graus com a superfície, tá? Normal. E oposição ao movimento, porque o nosso objeto ele vai do ponto M para o ponto N, nós temos aqui a nossa querida força de atrito. Essa daqui é a nossa força de atrito. Força de atrito. Por se tratar de um objeto que já está em movimento, percebam que ele quer saber o coeficiente de atrito
cinético, pessoal. Ele quer saber o coeficiente de atrito cinético do nosso material, do nosso bloco A, né? Então, se a gente for lembrar das nossas aulas de atrito, a gente tem dois tipos de atrito. O atrito estático, que é quando o corpo está próximo de se movimentar, ou seja, na eminência do movimento. A gente percebeu que os dois eles seguem a mesma equação, só que eles têm uma única particularidade, que acaba sendo diferente. Né? Nós temos o atrito estático, que para você descobrir ele, para você calcular ele, ele trabalha junto com um coeficiente de atrito estático vezes a normal que está sendo que o corpo possui, tá? Lembrando que essa letra aqui não é um Uzinho, é um Mi, é uma letra grega, tá? E isso daqui se chama coeficiente de atrito. É o coeficiente de atrito. Nesse caso é o coeficiente de atrito estático. E o atrito cinético, pessoal? O atrito cinético, ele é a mesma coisa. Ele vai pegar o seu Mi cinético e vai multiplicar com a normal que está no corpo também. Da mesma forma que nós temos aqui, esse coeficiente de atrito, ele é adimensional, tá bom, pessoal? Ou seja, ele não tem dimensão, ele não tem unidade de medida. Então, quando você perguntar ou ver o valor de coeficiente de atrito, você tem que lembrar que ele não tem unidade de medida. Ele é só o valor dele integral, tá bom? Então, nós não utilizaremos o nosso coeficiente de atrito estático. Por quê? Porque o nosso objeto ele já se movimentou, ele está se movimentando, ele se movimentou de n para n. Então ele adquiriu uma velocidade, ele saiu do ponto de inércia dele, ele saiu do estado de repouso. Você só vai utilizar o coeficiente de atrito estático quando o corpo está na iminência do movimento, tá bom? Ele ainda vai se movimentar, ele ainda está parado, tá? A partir disso, a gente pode calcular algumas coisas assim. Pessoal, o que a gente pode fazer aqui é calcular, para definir as equações que nós vamos utilizar, calcular a aceleração que esse objeto, esse corpo A, teve ao se locomover de m para n. Vamos tentar fazer isso? Por que a gente vai tentar calcular essa aceleração? Porque a partir disso a gente consegue descobrir descobrindo a aceleração, a gente consegue jogar no nosso sistema de forças, onde a somatória dessas forças tem que acabar dando zero, tá bom? E em cima disso a gente vai trabalhar e a gente vai precisar dessa aceleração que é causada por conta dessa movimentação do nosso corpo, desse corpo aqui que está sendo causado por esse bloco, tá bom? Vamos lá então. Primeiro vamos calcular a aceleração. Como que vamos calcular a aceleração? O que nós temos de dados que vão nos fornecer para a gente calcular essa aceleração? Ora, nós temos o tempo e nós temos o deslocamento. Qual a equação que existe aceleração, que nesse caso tem aceleração, que tem o deslocamento e tem o tempo? A gente tem a nossa equação do sorvetão, ou do S igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Lembrando que V0t é a velocidade inicial, V0 é zero, tá bom? S0 eu vou passar lá para a esquerda, vou passar para a esquerda, vai ficar S menos S0 é igual a meio de AT quadrado. S menos S0, final menos inicial, é o ΔS, é igual a meio de AT quadrado. ΔS a gente sabe qual que é o valor, é 45 centímetros, só que temos que transformar em metros, tá bom, pessoal? A gente tem que lembrar que 1 metro é 100 centímetros, então a gente pode dividir esses 45 centímetros por 100. 45 dividido por 100 é igual a meio de AT quadrado. Ou 0,45, tá? É que eu não gosto de trabalhar com números com vírgula, pessoal. A gente pode transformar esse valor aqui em notação científica, que também fica muito mais fácil para a gente. Vamos aqui para o nosso lado. Nós temos que 45 vezes 10 a menos 2 é a nossa distância, é o nosso deslocamento total. É igual a meio. A gente não sabe qual é o valor de aceleração e qual que é o tempo. O tempo é 15 segundos. Opa, 1,5 segundos. Só que ele é ao quadrado. Tá bom?
Eu vou fechar aqui e vou vir aqui para cá. Tá bom? Então, a gente tem que 45 vezes 10 a menos 2 é igual a meio de A. Isso daqui eu vou fazer assim, pessoal. Ó. Isso daqui é a mesma coisa, 1,5 é a mesma coisa que 15 dividido por 10. 15 dividido por 10 é a mesma coisa que 15 vezes 10 a menos 1. Isso daqui é notação científica. Ao quadrado. Tá? Pela propriedade de potenciação, o que significa quando nós temos dois números que estão multiplicados e estão elevados ao quadrado? A gente faz esse ao quadrado e esse também ao quadrado. Tá bom? Então vai ficar como? 45 vezes 10 a menos 2 é igual a meio de A, que multiplica 15 ao quadrado, vezes 10 a menos 2, porque é o 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Tá? E quando você tem uma potência de potência, nada mais é que você multiplicar essa potência pela outra. Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Tá bom? Por que eu fiz isso, pessoal? Porque agora eu posso simplesmente dividir 10 a menos 2 por 10 a menos 2. A gente já elimina uma dor de cabeça pra gente aqui, tá bom? Agora eu vou passar esse meio multiplicando. Na verdade, eu só vou passar o 2, né? Que o meio vai virar 2 ali. Então, eu tenho que 90 é igual a A, que é a nossa aceleração, vezes 15 ao quadrado. Tá bom? Agora, o que nós temos aqui, ó. Vamos lá. Eu vou passar agora o meu 15 ao quadrado dividindo. 90 dividido por 15 ao quadrado é igual a aceleração. Isolei a minha aceleração. Pessoal, como que eu vou fazer essa conta agora, né? 90 por 15 ao quadrado. Dá pra gente fazer quebrado aqui, fazendo 15 vezes 15, ou dá pra gente tentar desmembrar os valores aqui e a gente tentar descobrir. Ora, 90 é 9 vezes 10, certo? 15 ao quadrado é 15 vezes 15, tá? A partir disso daí nós temos o ao quadrado aqui, ó. 9 vezes 10, que é 90, dividido por 3 vezes 5, vezes 3 vezes 5. Calma. Parece grego, parece que está sendo difícil, mas quando você faz essas coisas, você não precisa ficar quebrando sua cabeça fazendo contas muito complexas, com números muito grandes. E isso daí pode te complicar quando você estiver no vestibular, tá? Mas você pode fazer as contas do seu melhor jeito. Eu gosto de trabalhar com as contas desmembrando todas elas igual você vai resolver um quebra-cabeça. Você primeiro separa todas as peças e vai uma por uma. Pessoal, ó, 3 vezes, tudo isso daqui tá em produto, tá? Eu separei o 15 vezes 15. 15 não é 3 vezes 5? É 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15 e 3 vezes 5 é 15, ó. Por que eu fiz isso? Porque 3 vezes 3 não é 9? É 9. Eu posso cortar o 3 com 3 aqui. 10 dividido por 5 não é 2? É 2. Então vai ficar aqui nossa aceleração é 2 quintos. 2 quintos, como que eu faço uma divisão de número com 5, pessoal? Eu já passei para vocês em uma das aulas aí. Qualquer número que você divida por 5 é o dobro desse número aqui por cima. Qualquer número é o dobro do número por cima e você volta uma casa. Qual que é o dobro do número 2? Não é 4? Então você fica 0,4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a divisão por 5. Ela vale para qualquer número que seja dividido por 5, pessoal. Ela é uma regra, ela é válida, serve para qualquer número que você divida por 5. Você faz o número de cima, o dobro dele, e você volta uma casa nos decimais, tá bom? Essa é a nossa aceleração. Calma que o exercício ainda não terminou, tá bom? A gente descobriu a aceleração desse bloco A, que vai do ponto M até o ponto N, tá bom? Faça suas anotações aí, qualquer coisa você pausa o vídeo e a gente vai terminar de resolver o exercício, tá? Vamos lá, eu apaguei aqui, mas eu vou desenhar só as forças aqui de novo, ó. A gente tem a tensão normal com a força peso, você anula, e a gente tem aqui a força de atrito. Tensão e a força peso.
A partir disso daí, nós podemos fazer o seguinte, fazer a somatória dessas forças. Sabemos que a tensão menos a força de atrito, porque ela está se opondo ao movimento, ela vai ter que ser igual a m vezes a. Vai ter que ser igual a força, a massa vezes a aceleração desse nosso bloco aqui, que se deslocou do ponto N para o ponto N. Porque ele não está em repouso, as forças não são zero, tá bom? Vamos lá. Como que a gente vai calcular essa tensão aqui, pessoal? Ora, a tensão nada mais é que o valor da força-peso. Vamos pegar aqui. A partir disso, nós temos que trabalhar aqui, ó. Qual que é o valor da tensão? A tensão é o valor da força-peso. Então, nós vamos pegar o valor da do nosso bloco B aqui e calcular. Vamos lá. A tensão vai ser igual à força-peso do bloco B. A partir disso, nós podemos fazer que P é igual a mg. Qual que é a massa do bloco B? A massa do bloco B é 2 kg. O valor da aceleração da gravidade é 10, então é 20 newtons. Aqui nós temos 20 menos a força de atrito cinético, pessoal. Lembre que eu passei a equaçãozinha. Vai ser o coeficiente de atrito cinético vezes a normal do corpo que está sofrendo o atrito, que é o corpo A, a normal de A. Tá? Que é igual a massa do corpo A vezes a aceleração que o corpo A passou. Tá? Ó, 20 é igual. Qual que é a força normal do corpo A? A força normal é igual a força-peso, pessoal. De novo, ó, força-peso, peso de A é igual a N de A. Então, PA é igual a MA vezes G. Qual que é a massa de A? A massa de A é 8 kg. A aceleração é 10, então a gente tem que 80 newtons é o peso de A. Então, isso daqui fica 80. Igual a massa de A, que também é 8, vezes a aceleração que a gente descobriu que era 0,4. Belezinha? Tranquilo, né? Agora a gente faz a manipulação. Ó, 20 é igual μc vezes 80, que é igual, isso aqui é menos 20 μc, tá? 8 vezes 4 é a mesma coisa que 8 vezes 4 vezes 10 é menos 1. Ou tudo isso dividido por 10. Eu tenho que 20 menos μc vezes 80 é igual a 8 vezes 4 é 32. 32 dividido por 10 é só eu colocar uma vírgula no meio. 3,2. Legal, bacana. A partir disso daí eu vou fazer o seguinte. Vou jogar o μc aqui, todo esse grupo aqui, ó, para o outro lado. E ele vai mudar de sinal. E eu vou fazer a mesma coisa com 3,2. 20 menos 3,2 é igual a μ vezes c vezes 80. 20 menos 3,2 é 16,8, que é igual a μc vezes 80. Passando o 80 dividindo, nós temos que μc é igual a 16,8 dividido por 80. Opa, abri o site aqui. Por 80. Por 80 não vai dar. Então a gente tem que, fazendo a divisão, nós chegamos que o coeficiente de atrito cinético é um valor próximo de 0,2. Lembrando que é adimensional, tá bom, pessoal? A partir disso daí, qual das alternativas que mais se encaixa na nossa resposta é a letra B de bola. Perfeito? Podemos seguir para o próximo. Esse daqui é da UFMG e ele fala assim, ó: um paraquedista, alguns minutos após saltar do avião, abre o seu paraquedas. As forças que atuam sobre o conjunto paraquedista e equipamento são, então, o seu peso e a força de resistência do ar. Essa força é proporcional à velocidade. Desprezando qualquer interferência de eventos, pode-se afirmar que: letra A partir de um certo momento, o paraquedista descerá com velocidade constante. Letra B.
antes de chegar ao chão, o paraquedista poderá atingir a velocidade nula. Letra C. Durante toda a queda, a força resultante sobre o conjunto será vertical para baixo. Letra D. Durante toda a queda, o peso do conjunto é menor do que a força de resistência do ar. Pessoal, esse daqui é um exercício que trabalha bastante com a resistência do ar e a gente falou disso bastante antes da nossa aula de exercícios número 1, né, relacionados a esse tema, a esse capítulo, onde a gente fala um pouco sobre o fluido, que é o ar, e a resistência que ele faz para o tipo de força, né, no caso da queda livre, e os paraquedistas acabam sendo um exemplo disso daí. Tem até como você calcular a resistência do ar, enfim. O que as alternativas querem dizer? Ó? O que a gente pode eliminar aqui? Ó? Durante toda a queda, o peso do conjunto é menor do que a força da resistência do ar? Isso não é verdade. Pessoal, quando a gente tem o nosso objeto, né, e no caso, o paraquedista, e ele está caindo, tem a força-peso dele. E a resistência e a força da resistência do ar. O que acontece quando o paraquedista faz e abre o paraquedas? Você aumenta a superfície de contato para a resistência, que nesse caso seria a resistência de contato com o ar. Você aumenta a superfície, né, para que o ar vai fazendo cada vez mais força para cima. E o que vai acontecendo? A força da resistência do ar, ela vai se igualando à força-peso, conforme o objeto vai caindo, a pessoa vai caindo. E o que vai acontecer aqui? Quando você igualar essas duas forças, o objeto entrará em movimento constante. Ele permanecerá com velocidade constante. O que seria velocidade constante? Lembra que eu falei já tem muito tempo, eu fico martelando nessa tecla. Quando o corpo está em velocidade constante, não há presença de aceleração. A partir disso daí, quando você anula as duas forças, né, entre aspas, as duas forças da resistência do ar e da força-peso, você vai caindo com velocidade constante até chegar no solo tranquilo e em segurança. A partir disso daí, qual dessas alternativas que mais se encaixa na nossa resposta? Ó? A força resultante sobre o conjunto se é para baixo? Não é para baixo, porque a força resistência do ar ela vai se igualando com a força-peso. Antes de chegar ao chão, o paraquedista poderá atingir velocidade nula? Não, ele não atinge com velocidade nula. A partir de um certo momento, o paraquedista descerá com velocidade constante? Sim, é a letra A, porque leva essa consideração aqui que eu falei sobre a superfície de contato e a resistência do ar aumentando a sua força, tá bom? Letra A de você acertou, e aí a gente pode seguir um exercício mais conceitual, esse daí foi até tranquilo de fazer, você faz em menos de um minuto, se lembrou dessas dicas que eu passei para vocês das últimas aulas. Belezinha? Vamos para o próximo. Esse também, né? Olha, 2 da UFMG. Então nós temos aqui, ó, um circuito onde são disputadas corridas de automóveis é composto 2 trechos retilíneos e 2 trechos em forma de semicírculos, como mostrado na figura. Um automóvel está percorrendo o circuito no sentido anti-horário, com velocidade de módulo constante. Quando o automóvel passa pelo ponto P, a força resultante que atua nele está no sentido de P para. Aí tem as alternativas aqui. Pessoal, o que nós podemos retirar desse exercício que é crucial, que caso você não tenha lido, eu recomendo que você leia de novo antes da gente acabar falando, caso você não tenha percebido. Então vou deixar você pausar o vídeo, dar uma lida de novo e eu vou seguir aqui com a resolução. Nós temos aqui, ó, um automóvel está percorrendo o circuito no sentido anti-horário com velocidade de módulo constante. Isso é interessante, por quê? Lembre-se que estamos em uma trajetória circular e não é porque ele está numa trajetória circular com velocidade constante que não há presença de aceleração. Há uma presença de aceleração, mas nesse caso é uma aceleração que aponta o nosso carro para o centro da trajetória. É a chamada de aceleração centrípeta. O que acontece aqui, pessoal? Qual a aceleração que não está presente nesse caso? A aceleração tangencial. Não há aceleração tangencial que modifica a velocidade do nosso objeto. É essa velocidade que é modificar, é essa aceleração que modifica a velocidade do nosso carro, tá bom?
Conforme a gente percebe que tem aceleração centrípeta, a gente tem que lembrar, a aceleração centrípeta é aquela que puxa para o centro da trajetória, é aquela que vai puxar para o centro. Então, nesse caso, qual dessas forças aqui está puxando para o centro da trajetória, ó, de maneira que seria para o centro da Terra? A partir disso daí, a nossa resposta é a letra C, que é o vetor M, que vai para M, tá bom? Por que que não é a letra L, pessoal? Porque, ó, ele não pega do centro do corpo para a trajetória, é aqui, ó. Ele pega do centro do corpo e aponta para a trajetória, tá bom? O vetor aqui, no caso, ele está decomposto, não é do centro do corpo para a trajetória, tá bom? Então é a letra C, que é o vetor M. A partir disso, vamos para o próximo exercício. Vamos lá, pessoal. Esse exercício aqui é da FUVEST e ele fala o seguinte. Um carro percorre uma pista curva super elevada, e aí ele fala tangente de θ igual a 0,2, que tem 200 metros de raio. E aí ele pergunta o seguinte, desprezando o atrito, ó, isso daqui já ajuda a gente bastante. Qual a velocidade máxima sem risco de derrapagem? Pessoal, lembrando que a gente tem que notar algumas coisas importantes aqui nesse exercício. Primeiro que ele fala que é uma pista curva. E segundo, ele fala para a gente desprezar o atrito, que já é uma facilidade para a gente não trabalhar com uma outra força em cima desse exercício. Terceiro ponto, a gente precisa desenhar as forças que estão atuando nesse nosso sistema. E quais são as forças, pessoal? Ora, nós temos a força peso, que aponta para o centro da Terra. Nós temos a força normal, que é perpendicular à superfície de contato, e nós temos também a força centrípeta. Lembrando por que tem força centrípeta, Israel? Porque estamos numa trajetória circular. E toda trajetória circular tem a força centrípeta. Pessoal, se a gente for pensar isso daqui, ó, a gente tem a normal, a peso e a força centrípeta. Isso daqui nada mais é do que se a gente fosse somar os nossos vetores aqui. A força centrípeta, se a gente fosse imaginar ela assim, ó. Imaginar, aqui tem a força normal, aqui nós temos a força peso, e a resultante desses dois vetores é a nossa força centrípeta. Se fizermos o fechamento pela regra do paralelogramo aqui, ó, nós temos a nossa o motivo desse nosso equacionamento, né? Se fecharmos todo aqui o nosso paralelogramo, a gente tem a soma desse vetor. A partir disso daí, o que nós podemos entender e o que nós podemos extrair de ângulos aqui? Pessoal, a gente tem que lembrar que isso daqui é um triângulo retângulo, tá? Deixa eu só fazer melhor aqui o desenho. Que desenhar por digital acaba sendo bem difícil. Que aí ajuda vocês a temos aqui e aqui nós temos fazer a força um pouco maior, tá? Temos aqui, tá bom? Aqui nós temos o nosso triângulo retângulo, que é composto pela somatória da regra do paralelogramo. E esse daqui é o ângulo que estaria aqui em cima, o ângulo θ. A partir disso daí, nós temos que calcular qual que seria a velocidade máxima sem risco de derrapagem. Pessoal, a gente consegue calcular essa velocidade a partir da regra da força centrípeta. A força centrípeta, como que a gente calcula ela? É a mesma coisa que calcula todas as forças. É massa vezes aceleração. Só que precisamos lembrar que é a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela vai depender do raio da trajetória e também da velocidade. A partir disso daí, nós temos que
Força é massa vezes V quadrado sobre R. Existe uma demonstração no nosso livro, texto que fala sobre esse equacionamento. E na nossa aula sobre movimentos circulares, eu falo um pouco sobre a aceleração centrípeta. E nas nossas aulas anteriores eu também falei um pouco sobre a força centrípeta que está presente em todos os movimentos circulares. Tá bom? Beleza. A partir disso daí, nós temos que lembrar das relações trigonométricas também. Ele nos deu o valor de tangente de θ, que é o valor de 0,2. Quem é tangente? Tangente é cateto oposto por cateto adjacente. Quem que é o cateto oposto e quem que é o cateto adjacente aqui no caso? Ora, nós temos aqui cateto oposto é a nossa força centrípeta e o cateto adjacente ao ângulo, que está colado ao ângulo. Lembrando que isso daqui é a projeção de P, tá bom, pessoal? O cateto oposto ao ângulo é a nossa força-peso. A partir disso daí, nós podemos fazer o equacionamento das nossas, do nosso exercício. Como que eu faço o equacionamento? Ora, eu simplesmente passo a força-peso para o outro lado. Nós temos que a força centrípeta ela é uma relação da tangente vezes a força-peso. Com isso, nós podemos substituir na nossa equaçãozinha da força centrípeta, que eu já vou substituir. Tangente de P, tangente vezes P, tangente de θ vezes o P, é igual a m vezes v quadrado sobre R. Como que eu vou calcular se eu não sei a massa? Pera, calma. A gente sabe que não tem a massa no exercício. É por isso que tem um peso aqui, ó. Tangente de P eu já vou substituir, tangente de θ eu vou substituir por 0,2 vezes m vezes o g, que é o peso, a equação do peso, igual a mv quadrado sobre r. Ora, massa vai embora, massa com massa vai embora, vai ficar 0,2 vezes 10, 10 vezes 0,2 é 2, tá bom? Que é igual a v quadrado sobre 200. Eu vou passar o 200 multiplicando, vai vir aqui, ó. V quadrado é igual a 400. V é igual a raiz de 400, que é igual a 20 metros por segundo. O exercício acabou se fosse a resposta em metros por segundo, mas não é. O exercício só vai acabar quando nós fazemos a conversão de metros por segundo para quilômetros por hora. Como que eu converto metro por segundo para quilômetro por hora, Israel? Nós multiplicamos por 3,6. A partir disso daí, nós temos que 20 vezes 3,6 é igual a 72 km por hora. Logo, é a letra D de dado. Tá bom? Pessoal, esse foi mais uma gama de exercícios que eu selecionei para vocês. Lembrando que se você fez a nossa listinha, que é só apenas um recorte da centena de exercícios que tem na internet, eu recomendo que vocês façam mais. Façam mais exercícios. Se vocês sentem na necessidade de aprofundar ainda mais o conteúdo, eu recomendo porque é muito bom e o livro tem uma centena de exercícios. Se você fez todos do livro, manda mensagem pra gente que a gente tem também um reservatório muito bom de questões para vocês irem trabalhando e se aperfeiçoarem cada vez mais, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Pode ser que tenha ficado meio longa, mas é sempre no objetivo de trazer o melhor conteúdo para vocês e deixar sempre mastigado para que vocês não tenham nenhum tipo de dúvida em cima desses exercícios, tá bom? Espero que vocês fiquem bem, tenham uma boa semana e até a próxima. Abraços!